Olá, amante do terror! Hoje eu vou falar sobre o quão perigoso pode ser o SCP-169. Eu estou assumindo que a maioria de vocês já o conheça, pois ele é bem conhecido entre os SCPs, então eu decidi que em vez de fazer um vídeo falando quem ele é, eu decidi colocá-lo neste vídeo, pois além de dizer quem ele é, eu irei dizer o quão perigoso ele pode ser. Ah, e não esqueça de ler a descrição, há informações que podem ser úteis por lá. Vai por mim. Nós, seres humanos, não conhecemos quase nada dos oceanos do nosso planeta, cerca de 20%, e os outros 80% permanecem inexplorados, porque a sua maior parte permanece no fundo do mar, um local que nenhum ser da superfície sequer sonha em pisar, porque além da pressão extrema e do completo breu, ainda há criaturas desconhecidas pela ciência, chamadas de criaturas abissais. Essas criaturas têm aparências diversas, uma mais horrenda que a outra, uma mais perigosa do que a outra, e é lá onde vive o SCP-169, conhecido como o Leviatã. Ele é uma criatura artrópode que vive, logicamente, no fundo do mar, e pouquíssimas vezes em toda a sua vida subiu para a superfície, e não dá para dizer muito sobre a sua aparência, porque é muito difícil descrevê-lo, e provavelmente você já sabe o porquê. SCP-169 é provavelmente a maior coisa que reside nessa Terra, e se atente ao que eu disse, provavelmente. Não faço a mínima ideia se há algo maior que ele no universo SCP que resida nessa dimensão. Se tem, deixe nos comentários. E por que eu acho isso? Nada demais. É porque estimam de ele medir entre 2.000 e 8.000 quilômetros de comprimento. Ou seja, ele pode até mesmo ser maior que a Rússia, que é simplesmente o maior país do mundo. Se não é suficiente, essa coisa pode estar viva desde a era paleozoica, antes mesmo dos dinossauros, pois as criaturas do mar vieram primeiro que as terrestres. Não se sabe qual é a sua fonte de alimento, nem o que ele faz para sobreviver. Mas é bom relembrar que não conhecemos nem a metade do mar, então vai lá saber o que há lá embaixo realmente. Até agora, existe apenas um, e é bom torcermos para que permaneça desse jeito, porque nós vamos ver agora o que significa a presença deste ser, e o perigo que ele pode representar para os seres que vivem nessa superfície, caso ele decida emergir, e mostrar o porquê de, em vez de classe Keter, ele deveria ser classificado como Apollyon. Primeiro eu quero que você imagine um único tsunami. Você já viu ou imaginou a destruição que um único tsunami faz? Pois é, agora eu quero que você imagine vários destes e simultaneamente em vários cantos do mundo. É isso que acontece quando ele começa a se mexer em direção à superfície. Abalos sísmicos vão acontecer tão abruptamente que as placas tectônicas vão começar a se rachar debaixo das águas e vários tsunamis vão começar a se formar, principalmente em países mais baixos, como o Japão. E, obviamente, isso seria uma destruição em massa e notícia mundial. E olha que ele nem ao menos chegou na superfície ainda. Ele apenas começou a se mexer. Depois de todos os abalos, o 69 está começando a emergir. E adivinha só, os terremotos e tsunamis vão começar a aumentar. Nisso, boa parte do mundo já está destruído. E quando identificarem o causador, vão tentar matá-lo, mas vão ver que é inútil e fazer um plano de sobrevivência, pelo menos até o monstro voltar para o mar. Agora o SCP-169 já está perto da superfície. Cada movimento que ele faz gera ondas de choque enormes, capazes de serem sentidas a quilômetros de distância. E ele então finalmente chega em terra firme. Nisto eu estou considerando que ele possa andar e respirar fora da água.
Eu te pedi para imaginar um tsunami, correto? Pois bem, agora eu quero que você imagine um asteroide. O que acontece quando um asteroide colide com a Terra? Exato! Uma cratera enorme que pode até mesmo causar terremotos ao redor por causa dos tremores. Ok, agora imagine esse mesmo asteroide caindo de novo e de novo e de novo, sem parar. O que será que aconteceria? A resposta está mais que evidente. Então, esses asteroides caindo seriam quase equivalentes a cada passo do SCP-169. Ou seja, a cada passo ele abriria crateras no chão e poderia causar terremotos por onde passasse. Em menos de 24 horas, tudo seria completamente varrido pelo SCP, e os humanos que se salvariam seriam aqueles em abrigos subterrâneos ultra reforçados, prontos para qualquer abalo. E é claro, torcer para que ele não pise diretamente em cima de onde vai estar o abrigo. Depois é torcer para que ele volte novamente para o mar e permaneça por lá por mais alguns milhões de anos. Então, basicamente, apenas de ele se mover, vários terremotos e tsunamis iriam acontecer ao seu redor, porque não há como algo desse tamanho se mover e não causar várias ondas de choque. Mais grosseiramente falando, só de ele se mover, ele já tem potencial para causar o fim do mundo. Ele nem precisa atacar, basta ele andar pela superfície que ele passa de classe Keter para a classe Apollyon. Isso sem nenhum tipo de dúvida. Então, sempre que você for pensar no SCP-169, reflita sobre essa seguinte pergunta: o que reside lá embaixo?